MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa, trago a minha amiga Ana José, ela que fez recentemente a transmissão de cargo de subsecretário estadual de promoção de políticas de igualdade racial. Para a gente saber o que envolve essa luta, a importância e todo o envolvimento dela em toda essa trajetória, eu convido você a ficar no vídeo e acompanhar esse bate-papo. Obrigado. Feliz em tê-la aqui, feliz em conhecê-la já há um bom tempo, né? Quando nós nos conhecemos antes da pandemia, e era aquele projeto do Richard, que ele pôde levar a senhora, acho que na 4ª edição, né, que era um podcast. Sim. Hoje é uma chuva de podcast, tem podcast em todo lugar, mas naquela época ele teve um empreendedorismo, a coragem de abrir e falar desse tema, e nada melhor do que ter chamado a senhora, e foi uma audiência estrondosa naquela época, né, plataforma do Jornal Estado. E foi uma conversa que foi muito mais longa do que o projetado, né? Isso que dá a conversar com pessoas inteligentes, seja bem-vinda, e principalmente alguém que transcende cargo, transcende ciclo, né? Como que agora não está mais investida dessa função, que é uma função super importante e histórica para Mato Grosso do Sul, da Subsecretaria Estadual para a Política de Igualdades? Para nós é sempre um prazer, nós, né, mulheres negras, população negra, nós ativistas, né, que temos uma caminhada, né, de lutas, de trajetórias históricas, e então a gente galgar espaço para nós, mulheres negras, é emblemático, né? Então, nessa caminhada a gente deixa. Qual é o legado que a gente deixa, né, para que seja um exemplo para as demais, que tudo é possível, né, é possível chegar, é possível desafiar, é possível também galgar espaços, né, tanto, enfim, todas as áreas que a pessoa escolher. Então, a gente está ainda assim, né, digerindo, né, porque... no caso, eu fiquei de abril de 2019 até agora, 31 de dezembro. Então, quando você para fazer todo um relato, né, você fala, nossa, foi possível sim. Isso tudo muito intenso, né? Promovendo debate, conscientização. Uma conscientização que é fundamental, até porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e nem aboliu de verdade, né? Porque foi aprovada a história do escravo doméstico na época, né? E sempre tratou, no caso a população preta, de uma forma negligente, visto que hoje você tem indicadores, índices aí sociais, onde em várias situações dramáticas você tem a hegemonia, a preponderância da população preta por conta de falta de política pública lá de trás, né? E de uma forma como patriarcal e tudo mais, como o país leva, né? Fazer esse tipo de conscientização no interior do Brasil, em Mato Grosso do Sul, é um desafio ainda até maior, né? Ah, sim, porque até quando nós assumimos, né, porque foi uma equipe, nós assumimos com 3 coisas: desafiar, desafiar e desafiar. Então, legal, quer dizer, não precisa nem outra palavra, né, além disso. Né? E aí a gente foi trabalhando esse, né, desafiar e como, né, desenvolver o trabalho nesses desafio, para que a gente realmente deixasse um legado. Como eu dizia sempre, que a nossa equipe ela era reduzida, né? E eu sempre dizia, nós vamos deixar um legado, né? Não é questão de ser pessoal, não é questão de egos, mas sim a gente fazer uma política para a população, voltada para a população de pretos e pardos, para as comunidades tradicionais existentes no Estado e para o governo, né? Então aí a gente fazia os governos, né? Que seria o governo estadual, e também atingimos os municípios. E vale a pena dizer a vanguarda que foi o governo do Reinaldo Zambuja nesse sentido, né? Porque estruturou o dispositivo, né? E sim, não só esse dispositivo, mas como outras políticas públicas ali, todas dentro do mesmo arcabouço, com orçamento, com equipe técnica,
com rotina, com calendário, o que foi fundamental assim para pelo menos a gente ter um start, né? Eu acredito que a tua participação, a tua contribuição, sua e da sua equipe, foi histórica, porque participou do momento de afirmação dessa luta, né? Que eu sinceramente, eu estou com 40 anos, eu não vi antes no Mato Grosso do Sul algo tão propositivo e tão correto, né? Claro que a gente sabe que existe, a senhora pode até dizer melhor, porque está nessa estrada faz muito tempo, mas de uma forma alinhadinha, arrumadinha, né, e constante, foi agora, infelizmente, né, que tudo começou a dar uma cara e que agora tem tudo a continuar, né? Sim, sim. E acompanhar, né, a atualização, né, atualizar conforme o que está posto, né, porque as mudanças estão acontecendo muito rápido, né, principalmente no eixo tecnológico, né? Então é muito rápido, né, as coisas. E as comunidades tradicionais, né, que no caso é integrante da parte da política pública de promoção da igualdade racial, né, não tem como falar de políticas públicas da igualdade racial sem citar quais são os segmentos que fazem parte. São as comunidades tradicionais remanescentes de quilombos, as comunidades, os povos de matriz africana e povos de religiões de matriz africana e povos ciganos, né? E as comunidades tradicionais remanescentes de quilombo. Então, mais a política, as políticas no sentido de nós, sujeitos dos direitos, né? Que direitos? Os direitos sociais, culturais, econômicos e ambientais, né? Então, a gente tem que trabalhar com todos esses eixos que faz parte dessa política. Agora, quais são os destaques, né, que eu gostaria de estar deixando, Danilo? Que o governo, né, a gestão do governo Reinaldo, ele reafirmou o compromisso, né, com essas políticas, porque a cidadania, né, nós éramos integrantes da cidadania, e na cidadania tinha 8 segmentos. Dentre esses 8 segmentos, éramos nós da igualdade racial. Quando você fala cidadania, a Secretaria Estadual de Cidadania. Não era a Secretaria, houve transições, né? Houve várias transições. E, por último, foi a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura, né? Então, foi nesse período onde nós concluímos, que foi de abril de 2021 a dezembro de 2022. Então, foi o período que nós tivemos que concluir, né, todos os trabalhos, projetos, programas, né, assim, com muita rapidez, até porque 2020, né, todo isso aí, a gente não passou ainda, tivemos um período de pandemia que foi um agravante do modo geral, né, atingiu o universo. Foi uma peculiaridade, inclusive, para resultados, né, para projeção. Nossa, e aí nós tivemos 2021 todo o planejamento, né, tudo que a gente tinha intenção de realizar, e tivemos que realizar, voltando de pouquinho em 2021 e em 2022 concluindo. Ter, no caso, esse tipo de iniciativa e conseguir avanços com ela, é uma forma de se vencer ou se confrontar o que é chamado do racismo estrutural, né? Que o racismo estrutural é um ter menos condição que o outro, sendo pessoas que deveriam ser tratadas de forma igual. É isso. Explica pra gente um pouquinho, só que também é uma estudiosa dessa questão que é tão séria, né, e tão dramática no nosso Brasil. Eu gosto muito de citar, né? Eu gosto muito de fazer um contexto sobre essas questões, porque começou com o racismo institucional. Como que começou esse racismo institucional? Foi na área da saúde, né? Porque tinha nas instituições, né? Tinha muito, a questão racial era explícita, né? Então foi tendo estudos e mais estudos e confirmando a questão do racismo na instituição, né?
Que é a partir do racismo científico, que falava que o negro ele estaria inferior ao branco, aquela coisa do final do século XIX. É que tudo perpassa, né? Historicamente a gente tem que ir lá, no processo mesmo transatlântico, porque o racismo ele é mundial, né? E como é que ele acontece no Brasil? No Brasil, o racismo é a moda brasileira. E como que é essa moda brasileira? O Brasil adapta tudo, né? A moda brasileira é um racismo sutil, né? Sutil, ele é de piadinha, ele é de deboches, né? Ah, não, mas aí é meu amiguinho, meu isso, meu aquilo, mas não, né? Então aí foi aumentando. Ele é restritivo também no mundo social. E aí com depois do racismo institucional, ele foi avançando para as estruturas. Quer dizer que estruturas são essas, né, que nós convivemos com essas estruturas, perpassamos por todas, e a prática do racismo acontece nas estruturas, todas elas. Seja da iniciativa privada, seja do executivo legislativo, você vai somando. Né? E aí as estruturas... que acaba chegando naquela situação de uma sala de faculdade, não ter às vezes nenhum negro, ou às vezes ter um só, e aquilo ser algo normal, num país onde você tem uma parcela enorme do pessoal da raça negra. Então, ou seja, é um pouco isso o racismo estrutural, que é o que a senhora fala assim, aí vai estar nas indústrias, nas empresas... nós quando a gente nos espaços de poder... Sim, quando a gente faz essa análise, né, de avaliação, né, que a gente avalia, né, por que está nessa estrutura. Então, a gente tem que partir para exemplos mais práticos, né? Não muito conceitual também, nem muito academicista, para que as pessoas, né, a gente tem que fazer todo o possível para que seja uma linguagem que as pessoas percebam e elas comecem a compreender e entender, né? Que estruturas são essas da qual está esse racismo, né? Então, nós damos exemplos muito simples, né? Quantos diretores, né, quantos empresários negros que nós temos, né? Quantos, e aí você vai colocando, quantos gerentes, sabe, seja de comércio, de banco, enfim, negros que nós temos. Então a gente começa dando esses exemplos, quantos reitores, sabe? Então você vai fazendo colocando todos esses exemplos e dizendo quantos negros que nós temos. E aí você vai percebendo, falando, não, realmente. Né? Então aí você vai indo. Por exemplo, vamos no caso da questão do espaço mais de conquista de poder. Né? Quantos de poder eletivo. Representatividade. Né? De representatividade. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos, são 513 na Câmara, né? Deputados federais, né? 513. Quantos desses 513, quantos são negros? Então, aí você começa a avaliar, né? Vamos no caso que são 29 vereadores, né? 29 na Câmara, ou assim nas câmaras. Aí, desse número que tem nas câmaras, quantos negros ou negras estão nesse espaço? Tá? Então, é nesse sentido que a gente começa... Ou estando lá nessa esfera de poder, na Câmara Municipal, ou como você estou na Câmara dos Deputados, né, em Brasília, estando lá os negros, que espaço eles ocupam? Né? Aí vão estar em outras funções, em outras situações. Sim, aí também é também essa discussão, né, que a gente... também a gente levanta essa discussão, e aí você vai fazendo esse levantamento, e aí a gente vai o quê? Vendo que isso aí está, né, introjetado, ele está nas estruturas, todas as estruturas. Né? Lembrando, né, aquele momento que eu achei mágico, porque eu adorei, estava escutando lá de fora a entrevista, tinha outras situações para fazer, larguei tudo que eu tinha que fazer, fiquei te acompanhando e esperei acabar a entrevista para te cumprimentar, te dar um abraço, depois voltei a ver a entrevista. Porque eu lembro de um momento que a senhora se posicionou muito com relação
ao que a senhora falou hoje, a moda brasileira. O Brasil ele tem um jeito muito peculiar de tratar certas coisas sérias também, e até a senhora ousou fazer uma comparação com os Estados Unidos, né? Onde a questão racial lá é tratada de uma outra forma, chegou a limites até mais extremos, né? Mas houve avanços muito significativos depois, coisa que no Brasil não tem o avanço porque a gente fica passando pano para as coisas, né? Queria saber um pouquinho desse paralelo, essa sutileza, né? De às vezes não entender aquilo como um problema, né? E isso ficar identificado como uma coisa estagnada, sendo que lá fora teve gente que morreu por conta disso, tudo mais, né? Falando disso no século passado já, no final do século passado, meio oeste americano, mas avançou o sistema de cotas lá, né? E hoje, recentemente, você pega aí o Obama, presidente dos Estados Unidos, negro, você tem até uma forma de lidar com tudo isso, de atletas, celebridades, que é muito mais posicional do que no Brasil. Ah, sim, nós aprendemos isso, nós aprendemos aí na caminhada de escola e de orientação também, ouvindo, né, outras pessoas com suas experiências, troca de experiência, porque o racismo dos Estados Unidos, ele é preto no branco, né? Não tem, como diz aqui, não tem 5h30, 6h30 da tarde, não. Você tem que ser branco. Tem 50 tons de cinza. Você tem que ser branco até a sua quinta. Então, você não é assim, eu sou branco. Aqui não, num tom de pele, né? Como é que o povo brasileiro vê o negro? Quem é negro nesse país? Como que é negro? Como que é visto? Né? Então, é visto pela pele. Quem tem a pele dessa cor aqui, ó, desse microfone, né? Então, é percebido e que é negro. O negro, ele fala até assim, aquele que é bem negro. Ué, negro, né? Tanto é que não é só a pele, é todo um conjunto, né? Então, aí tem estudos que foram avançando na questão de ações afirmativas. Por quê? Porque as ações afirmativas aqui no Brasil, ela foi implantada através da Lei 10.000. Né? Que é de quando? 10.639 de 2003, e esse ano completa 20 anos. Ou seja, é um pedaço muito pequeno da nossa história, né? Então, através dessas políticas públicas, né, são políticas públicas efetivas. A Lei 10.639 e 11.645 de 2008. E aí tem também para o ingresso no serviço público. Né? Então, você tem o ingresso através de ações afirmativas. Ou seja, a coisa evoluindo, amadurecendo, a tendência é a questão do sistema de cotas para poder, alterar a regra do jogo, um jogo que sempre desfavoreceu, no caso, a população negra. Né? Sim, um desfavorecimento, porque se for pelo critério ou pelo entendimento ou leituras que são feitas de merecimentos, não consegue não é por merecimento, não. Ninguém, esse conceito, essa fala que a gente vê que é bastante recorrente, não é por merecimento, não tem nada com meritocracia, né? Então, você tem isso mesmo, né, explicitamente declarado. Tá? Então, o que torna o sistema de cotas como uma situação que ela tem que ficar por um bom tempo, porque foi por um bom tempo também que as coisas se desequilibraram, né? E começaram de uma maneira até desumana, né? Se a gente pegar o período de escravidão, o que aconteceu aqui no Brasil foi uma coisa absurda, né? Essas políticas, por exemplo, de ações afirmativas, ela não era uma política para ad eterno. Ela era para ser implementada e implantada e já está engendrado na cultura nossa. Mas vai fazer 20 anos, né? E a gente está ainda aí, tem que estar constantemente, né? Falando constantemente, né, fazendo ações voltadas para essas políticas, porque ainda não tem, aliás, muito pelo contrário,
crime do racismo ele está, né? Ele está num grau aí sabe, de desrespeito, enfim, né? Atualmente já está assim. Que é um misto de ignorância com confiar na impunidade no Brasil, né? Que é um país onde a impunidade infelizmente reina, né? O caso de tudo isso, por exemplo, assim, colocar na cabeça da pessoa que não é negra todas essas questões, e principalmente a necessidade do respeito inegociável, e também colocar a coragem e o engajamento na população negra é um trabalho de via dupla, né? E que a senhora conseguiu muito bem, a senhora, a equipe, o governo anterior, nas conferências. Como que foi esse circuito de situações, de encontros, de debate, de mapear as pessoas, de trazer elas para dentro do que é a política pública, né? Porque a política pública ela dá certo quando inclui as pessoas, né? Quando ela não fica uma coisa teórica, né? E aí, tipo assim, Mato Grosso é do tamanho da Alemanha. Eu sempre falo isso aqui no MSD. A gente tem realidades distintas, né? A situação em Corumbá é uma coisa, em Campo Grande é outra, na periferia de Campo Grande é outra, no sul do estado é outra, né? Em áreas, por exemplo, assim, já no eixo norte, lá você tem outras situações. Então, assim, tratar tudo de uma forma igual, sabendo que não é tão igual assim, né? Você tem gargalos maiores dependendo da área, né? O que precisa ser entendido, e eu quero insistir muito na questão do entendimento da compreensão, porque isso é um processo. Não é de manhã para tarde, nem de um dia para o outro. É um processo. E o que é um processo? Ele tem um tempo, ele tem um ciclo, até entender, né, o que é. Por isso que essas ações, essas falas nossas, esses pronunciamentos, essa luta insistente, né, resistente, persistente que a gente faz, é nesse sentido. Mas respeitando esse processo. E aí, no caso nosso, da região centro-oeste, né, nós, no caso aqui no Mato Grosso do Sul, então a gente tem toda essa peculiaridade, né? Por exemplo, quando você faz essa divisão de região, realmente, né? Então, no caso Corumbá, mais de 70% da população é negra. E lá o histórico é outro, né? É um histórico realmente, ainda mais que teve todo... O que determina também muita questão cultural, sim, de hábitos da cidade também, né? Lá é forte. Corumbá, a cultura ela respira. Corumbá respira cultura, né? Em todo sentido. Todos os sentidos, né? Então é uma política ampla mesmo. E então aí outras regiões, aí como o Mato Grosso do Sul tem uma divisão de 2 países, que aí também tem a questão da cultura, outras culturas, né? Paraguai e Bolívia, então praticamente o trabalho, essas ações, esse trabalho nosso, ele tem que ser muito mais argumentado, a gente tem que ter muito mais argumento para acontecer realmente esse processo de uma maneira que vai diluindo, vai inserindo, né? Não diluindo, inserindo. E com isso a gente vai minimizando esse entendimento. Por quê? Quando fala racismo, né, até a gente debatia muito isso, o racismo quem é a maior vítima do racismo? É o negro, né? Mas o indígena perpassa por racismo, o Paraguai, o Bolívia, né? Então, são outras raças que também perpassam por essa situação de racismo. E falou tanto agora da tua participação no governo, mas nem sempre foi assim. Você começou essa luta fora do governo e foi na rua, foi tipo assim, se unindo a pessoas que também tinham a mesma paixão e o mesmo entendimento de respeito. Como foi esse começo da Ana na militância por igualdade racial? Olha, quando eu retornei para cá, terminei a faculdade, retornei, sou daqui, né, do bairro. Quando eu retornei para cá... A senhora tinha ido para onde? Eu morei em Dourados. Dourados. Morei em Dourados, né? Aí quando eu retornei,
E aí estava recentemente o Grupo 10, né, porque o movimento negro iniciou através do Grupo 10. E aí eu ia, né, lá, aí encontrando amigos, vamos lá, né, é assim e tal. E aí aquilo começou a despertar. Eu ia, comecei a ver, comecei a ler livro, comecei também a debruçar, né? Quero ressaltar que aí com isso, no ano de 1995, nós criamos a organização pioneira de mulheres negras no Estado, né, que levou o nome da professora Raimunda Luzia de Brito, que 95, bem antes do WhatsApp, bem antes da internet na casa das pessoas. Vamos falar assim, tá pré-histórica. Não estou pré-histórica. Não foi ontem. Isso, então. Ontem. E aí nós criamos essa organização, que esse ano faz 28 anos, batizou, levou o nome da professora Raimunda, porque a gente queria uma pessoa viva, que esse negócio de ficar dando nome para morto aí não era com a gente, não. Iniciativa legal. Entendeu? E com isso a gente fomos avançando, fomos participando de colegiados, de conselho, e foi indo, sabe? Fomos caminhando. Eu cheguei até, graças a Deus, né, devido a toda essa caminhada, cheguei ao Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então a gente vai ampliando os conhecimentos, os espaços, e a gente também está sempre aberto ao aprendizado. Porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, né? Então a gente tem que ir com essa perspectiva, com esse olhar, né, de aprender, de ampliar os conhecimentos. E no caso, eu acho muito importante a gente repassar. Porque aquilo que você vai absorvendo pelo processo, quanto mais você vai repassando, sabe? Parece que a gente vai ficando mais, né? Aprendendo mais, sabe? Então fica assim, não é aquela coisa né, cheia do saber, cheia do conhecimento. Não. Você vai passando, você vai repassando, e aquilo você vê que o processo vai ampliando também, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem nós temos, assim, grandes, né, descobertas que muitas das vezes a gente nem sabe que tem, né? Hoje, participando do movimento de outra forma, não mais como subsecretária, qual perspectiva que a senhora vê para essa luta no Mato Grosso do Sul, sendo que o ex-governador, conseguiu fazer um sucessor, né? Sim, que é alguém que estava dentro do governo, alguém muito responsável. Sim, né? Ótimo, e a ideia, pelo menos, é aquilo que está dando certo, aquilo que está mostrando resultados, continuar. Né? Claro, se adaptando, porque são outros anos, né? Tudo na vida é muito dinâmico, mas a tendência é que tudo siga nos trilhos. Qual coisa que a senhora gostaria que acontecesse, aquele resultado que às vezes acabou faltando lá naquele período que a senhora esteve com sua equipe, principalmente por conta da pandemia, né? Que mudou bastante o ritmo das coisas. Sim. O que ainda falta para acontecer, para avançar? Tem hoje em dia, tem se aumentado o debate do afroempreendedorismo, né? Sim, fundamental. E também o debate da intolerância religiosa, né? Que tem voltado com tudo, muito também por conta da questão da polarização. Acho que são dois temas que é importante estar batendo, né? Estar em cima e estar conscientizando de forma ampla a sociedade quanto a isso, né? Você até tocou no assunto de conferência. Então, em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, nos dias 14 e 15, nós realizamos a conferência. E o eixo maior, né, ao tema da conferência, ele estava voltado, né, na sua maioria, para a intolerância. Né? Então, esse era o tema. Que tem registros. E nós realizamos a conferência, né? Aí mudou, lógico, teve toda essa transição das eleições gerais, né? E com a eleição do presidente Lula, criou um ministério, né, da igualdade racial, assim como da mulher, Então o Ministério ajuda? Agora é o Ministério da Igualdade Racial. Ajuda na questão da política regional? E como? Porque é tudo vertical, né?
União, Estado e município. Que o dinheiro vai para lá, né? Porque para ele voltar. E esses três. E as coisas tudo funcionam. Tem os mecanismos, né? Que são convênios, né, você tem que pactuar, né? Fazer pactuação ou adesão ou outro nome bonito que queira dar, para que você tenha recurso, porque a política pública, né? Fala-se muito em política pública, mas para operacionalizar, para efetivar a política pública, tem que ter recurso, tem que ter orçamento, tem que ter, né? Para que ela se efetive, né? Porque senão tem que ser uma política de Estado, né? Ela não pode ser pensada só para aquele ano, para aqueles meses, ou para aquele governo. Tanto é que essas que eu citei, né? Que essas políticas que eu falei da educação, da saúde, da cultura, do trabalho e emprego, são políticas públicas efetivas, né? Então ela não tem como falar, não, nesse não tem. Não, ela tem lei, tem tudo, né? Então, inclusive até a gente fala tanto da Constituição Federal quanto no Estatuto da Igualdade Racial, né? Então a gente tem que também estar fundamentado em todas as questões legais para amparar a política pública. No caso do afroempreendedorismo, uma visão minha, né, observação minha, diferente do que seria uma política de empreendedorismo nacional e genérica, quanto ao afroempreendedorismo, significa às vezes dar uma chance, uma alavanca a mais para quem já está lutando até pela própria sobrevivência, né? Você pega ali nos micro e pequenos negócios, há uma hegemonia da população preta, principalmente de mulheres, né, que movimenta a economia de regiões e tudo mais, mas que precisaria de uma linha de crédito melhor, precisaria de uma condição, às vezes, para crescer o próprio negócio, com suporte, com assistência técnica, e ser visto como empresário, que é aquilo que a senhora falou, né? Que entra a questão do racismo estrutural nesse sentido, né? A pessoa está lá, preenche todo um espaço de empregabilidade e tudo mais, mas o governo, por conta das suas estruturas e tudo mais, acaba não enxergando essa pessoa, vendo ela de uma forma invisível, ainda mais se for numa área de periferia, né? A periferia, as periferias, né? As periferias, elas têm despertado muito, né? Eu digo assim, então despertaram e impulsionaram muito para o empreendedorismo, porque a periferia, ela produz serviço, ela produz consumo, ela tem tudo, né? Então, eles impulsionaram e despertaram para esse potencial, né? Então, não tem mais aquela coisa de você ficar com o comércio, né, centralizado para essa ou aquela classe. Ou atravessar a cidade para uma necessidade. Tem essa estratégia, né, da periferia, eu avalio, né, que ela foi muito bem, e essa juventude preta, ela está realmente aí, sabe, com outro. Por quê? Porque eu disse, domina a tecnologia, domina tudo que for digital, né? Então você tem marketing digital, você tem todo o recurso digital, que para nós, para mim isso aí né? Não é do meu tempo, né? Eu não sou pré-histórica, mas não é do meu tempo. Então a gente vai adaptando a esse mecanismo, né, que está posto. Tanto é que você vê nas escolas, eu acompanho muito assim por canais didáticos, né, no caso Canal Futura, a tal da robótica. Gente, essa criançada domina assim como se fosse descascar uma bala, né? Então você fica, vocês falam assim, não. Então, o raciocínio, né, a expertise é totalmente diferente. Também, né, isso aqui também ajuda muito, né, para o desenvolvimento tecnológico digital. Esses jovens aí, eles dão aula para a gente. E aí essa questão da inovação é o caminho, né? Para tentar igualar o jogo um pouquinho mais, que são várias frentes, né? Eu imagino como uma guerra onde há várias frentes. Você tem a frente da conscientização, você tem a frente da questão da punição, que ela tem que ser, não pode ficar em vão as coisas erradas que acontecem, e essa frente da alavanca social, né? Que
que também trabalha muito a autoestima, né? Sim. Do negro. Quando ele percebe que ele tendo chances iguais, ele vai fazer muita diferença e vai fazer algo marcante, movimenta toda uma comunidade, né? Sim. Porque o exemplo arrasta, né? A verdade é essa. O exemplo arrasta. Assim como arrastou também de uma forma negativa, a falta de perspectiva durante décadas e séculos, né? Sim. Ter perspectiva hoje em dia faz muita diferença. Né? Faz e aí... Principalmente no aspecto do dinheiro, né? Econômico, sabe? De ter a condição de poder, né? Também, né? Porque seria a independência, né? Independência. Reduziu, trabalhou a palavra certa. Porque o MEI, né? Ele vem essa micro e pequena, os MEI, né? Que agora falam essa linguagem MEI. Então ele vem para essa autonomia, né? Independência financeira. Isso surge com as mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres precisam libertar, elas precisam ter a sua liberdade, seus caminhos, e sair até por conta do quê? Ficavam todas muito presas, né, ao patriarcado, né? Não quer dizer que já eliminou, né? Tem muitas ainda que estão lutando para essa independência. Porque muita mudança e transformação que ocorre na sociedade, nós costumamos afirmar que as mulheres, nós mulheres negras, né, eu vou citar mais no caso nós mulheres negras, mulheres indígenas, rurais e toda essa diversidade que existe, né, dita como minoritárias, né, nós movemos as estruturas, né, isso não fico nem vermelho para falar, nós movemos as estruturas. Então, em todo sentido, em todo socioeconômico, cultural, social e ambiental. E esse tipo de política mais segmentada, por exemplo, como a senhora falou, não dá para ser maioria da população ir na Câmara Municipal, talvez o secretariado de prefeitura, ou entre os deputados federais, né? Ou até secretários estaduais também, você não tem uma representatividade negra ali. Você vai ver como caminho também um trabalho específico de encorajamento, de incentivo a pessoas que já têm esse protagonismo, empreendedores ou líderes de várias áreas, né? Independente que não seja até só da área econômica também, mas de outros caminhos, para poder trabalhar essa maior representatividade para os próximos anos. Daqui a 1 ano e meio tem eleição de novo. Né? Bom você tocar nesse assunto, hein? Muito bom. Eu até quero pedir desculpa porque eu estou com problema de voz. Mas é a senhora, o povo vai entender. Tudo está caminhando, até porque a sociedade precisa estar mais antenada, que a eleição é cada 2 anos. Existe um mandato de 4, a eleição é de 2 em 2 anos. Né? Então a chance de mudar é toda hora tem, né? É rápida, né? Então, 2024, eu costumo dizer muito para as pessoas, gente, está bem ali, hein? Está bem ali, hein? Então, por conta do patriarcado, né? Então, eu vou dizer, para não ser muito taxativa, parece que esse caminho nosso ele é mais estreito, né? Das mulheres no espaço de poder. Das mulheres já é. Agora imagina para a mulher negra mais ainda. Por conta do patriarcado. Porque imagina, vamos supor, se ela cresceu na raça, na luta, conseguiu ter a empresa dela, conseguiu gerar emprego e tudo mais, como que ela vai abandonar esse universo que determina a sobrevivência dela e de muita gente para se lançar na política? A política sendo o que a política que a pessoa tem que se dedicar exclusivamente para aquilo ali, e principalmente onde também tem dificuldade para a verba chegar. A gente sabe que chega para uns e não chega para outros, né? É complicado essa representatividade acontecer no curto prazo, a não ser que exista um clamor social, né? E muito posicionamento. Tem que estar muito bem antenada, né? Tem que estar muito bem dentro. Eu até quando atuava mais na questão no coletivo, né? Então a gente dizia, as mulheres, né, do modo geral,
negra, indígena, todas as mulheres, elas precisam ter um olhar de estar nas direções do partido. Né? Então, aí e ver essa briga interna também, né? Na direção do partido. Por quê? Porque lá que tem as decisões. Né? Eu não quero aqui criar assim... Buscar o protagonismo, né, a senhora fala? Isso, protagonismo. Buscar o protagonismo e estar, né, à frente, né, lutar para isso. Porque ninguém dá nada para ninguém, não. Né? E aí, para nós, negras, indígenas ou outras, eu já citei aqui, né? Especificamente, na especificidade, nós, mulheres negras, nós sempre, né, afirmamos e reafirmamos que a gente perpassa por um processo de invisibilidade. Então, por isso que a gente afirma, reafirma e tem esse posicionamento político enquanto segmento. A senhora pensaria em sair, participar de uma campanha como pré-candidata daqui a 2 anos ou 4 anos? Olha... Recurso o senhor tem, repertório também tem, público o senhor tem. Eu não vou falar nessa água, não beberei, né? Mas se o público, né, me escolher, eu agradeço. Agora, não vou falar não, né? Não vou dizer não. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Tem que pensar. Porque tinha um projeto, Danilo, tá? Você vê que vira e mexe, a gente tem que voltar para a questão do gênero, né? Tinha um projeto de mulheres candidatas, mulheres eleitas. Eram 2 projetos. Sucumbiram com esse projeto de eleitas. Por quê? Porque não é somente candidatar, é candidatar e ser eleita, porque quando você vai aqui para o projeto de mulher eleita, então você tem, aí sim, aí você vai ter todo, né, um arcabouço, uma assessoria. E tempo para realizar, né? Sim, por quê? Porque eleito é uma coisa. Aí você vê, porque o que a gente começou a perceber? As mulheres foram minando, elas foram perdendo o interesse, elas foram afastando. Elas foram afastando, até por conta de uma série de fatores, né? Uma série de fatores. Então... Entre eles a crise econômica que a gente está, né? Porque a mulher já tem tripla jornada e tudo mais, aí tem as responsabilidades. Sobrecarga. E aí cuida da própria família. Principalmente sobrecarga, né? Então aí ela tem todo esse... Otimização nas empresas, né? Que é uma coisa absurda, né? Nossa, e tá ficando... até você disse, está filtrando, está estreitando, né? Tá ficando, os caminhos estão ficando mais simplificado para muita coisa. E essa é a importância de ter isso oficial, estabelecido como uma luta de política pública, né? Não depender da sazonalidade ou de situações, né? O gargalo está ali para ser enfrentado todo dia, né? Olha, a luta nossa é todo dia. Mesmo que a gente tenha momentos assim que acontece, né? Que a gente vem com sobrecarga. Tempos atrás se afirmava, a mulher negra tem tripla. Não, nós não temos tripla, não. Nós temos quíntupla atividade. O que seria a quíntupla atividade? 5, né? Porque triplo, né? Você trabalha fora de casa, trabalha em casa. Às vezes trabalha em 2 lugares. Então, era triplo. Não, para nós, mulheres negras, é quíntupla atividade. Porque aí é escola, é isso, é a saúde, é cuidar disso, é cuidar do tio, do avô, entendeu? Então aí a tarefa nossa, ela se torna quíntupla. Entendi. E assim, e isso envolve muito a questão de cooperação entre todo mundo, né? Principalmente no caso do próprio homem negro, ele também não ser machista, dele ajudar, dele incentivar, dele participar dessa luta. E do governo, do outro lado, dar esse empurrãozinho, que é mais que obrigação dele também, né? Quando a gente fala assim, afroempreendedorismo, quantos negócios que a gente não tem, não vamos nem falar só de periferia, em todas as camadas sociais, onde você tem esse milagre de alguém romper todo o sistema e tudo mais, e tá gerando ali um sonho, tá trabalhando aquilo, e que precisa de um apoio. Num país que vive com uma crise econômica atrás da outra, né, a gente poder cultivar esse milagre faria uma grande diferença. E é importante, Danilo, destacar que nós somos, majoritariamente,
Tá? A maioria mesmo, majoritária da população de pretos e pardos. Tá para ficar concluído. Quantos milhões são no Brasil, mais ou menos? Dá para concluir o IBGE, né, que tem vários processos para conclusão, mas existe uma estimativa de ser mais de 70% de pretos e pardos. É muita coisa. Então, só aqui em Mato Grosso do Sul, que a gente tem isso, né, através do IBGE, porque não passamos informação fora, né, oficialmente. Em 2010, que foi o censo, nós éramos, Mato Grosso do Sul, aproximadamente 50%. 2010. Né? Então, ano passado, nós fizemos toda uma campanha, ajudamos também para divulgar e as pessoas participar do censo 2022, né, que agora foi prorrogado. Por quê? Porque isso daí ele é o norteador de todas as políticas públicas. Ele dá diagnóstico, né, oferece, né, desenho do que a gente melhorou, do que a gente piorou, para onde a gente vai, por que a gente vai, né? Isso. Então, a estimativa nossa é de 70%. Acima de 70%. Ou seja, Mato Grosso do Sul, a gente já apontava que seria mais de 60%. 7 em cada 10, 6 em cada 10. Obrigado. Melhoras. Achei. A senhora sabe o quanto que eu gosto da senhora e torço muito. Danilo. E sei o quanto é importante essa luta, que eu acho que a antítese do racismo é a hipocrisia. Não tem outro parâmetro. Né? E o Brasil, eu acho que se a gente tem várias qualidades bonitas, né, como um povo, algumas a gente não tem tão legal. E uma delas, talvez a principal, é a hipocrisia. Né? E é por isso que a gente não sai do lugar. Né? A gente precisa finalizar que as pessoas que estejam assistindo, embora eu estou afônica, assistir, e as pessoas precisam ter a referência dos nossos ancestrais. Né? Então, como vocês estão, Obama, que está aí vivo, né? Chegou a presidente, Martin Luther King. O próprio Pelé, né? O Pelé foi tão monstruoso no que ele fez, a coisa atleta do século, né, tal, que ele só sendo Pelé já era para ter sido, né, uma diferença muito grande para esse tipo de pensamento, para esse tipo de conscientização. Mas mais recente, a Glória, né? Sim. A Glória que está na Glória. Uma sumidade. Quer dizer, a dicção perfeita, reportagens ótimas, falava várias línguas. Acho que foi a jornalista da Globo que mais viajou, né? Para países e tal. E é a nossa estrela preta, né? Que deixou várias sementes. Eu acho que isso que eu venho assim alimentando, que a gente precisa semear. É isso que a gente precisa fazer, semear. Deixa a semente, que aí elas vão germinar. E ter paciência com tudo isso, e não é aquela coisa, sem pausa, né? Constante, para ver se um dia as coisas melhoram. Né? Como dizia Sandra de Sá, né? Devagar também é pressa. Obrigado. E acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br. Tem muita coisa lá na rede social, no Facebook, no Instagram do MS Dia, e também no YouTube do jornal. Tem os cortes e as entrevistas completas. Até a próxima.